Seja muito bem-vindo ao Fé em Ação, um programa que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Por aqui, você já sabe, falamos de missão, voluntariado, amor ao próximo e principalmente de transformação de vidas. Hoje, no Fé em Ação, vamos fazer um tour pelo Museu da Bíblia e descobrir o quanto de registros históricos e culturais estão dentro das Escrituras Sagradas. O museu tem esse papel de resgatar essa história, de contá-la, né, e de trazer todos os valores, né, da Bíblia Sagrada para todas as pessoas. Nos estúdios, Sérgio Azevedo conversa com Erni Seiber, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele fala da importância de um espaço público cultural que incentive o contato com a palavra de Deus. O Museu da Bíblia, ele traz escolas, crianças de escola, eles vêm lá e entram em conhecimento. Toda essa questão do livro, da escrita, é muito importante. Quer ficar por dentro das últimas ações da Federação dos Empreendedores Adventistas? É só acompanhar o André Aurel. Vamos para o intervalo, mas o Fé em Ação volta já! O Museu da Bíblia é o primeiro do país e um dos maiores do mundo em sua especialidade. Ele reúne uma biblioteca com mais de 17 mil títulos. Nele, as histórias contadas na Bíblia parecem ganhar forma. Uma lista de imagens, cheiros e cores que narram muito daquilo que lemos. Então, Bárbara, hoje o Fé em Ação está aqui no Museu da Bíblia para te apresentar as Escrituras Sagradas sob um viés cultural e histórico. E quem vai me ajudar nesse processo é a Marta. A Marta é supervisora do museu. E juntos vamos fazer um tour com vocês daí de casa. Então vamos nessa, Marta? Vamos lá! Nessa área é possível ver algumas representações de elementos onde foram escritos os textos bíblicos inicialmente, bem no início da história da escrita. Como, por exemplo, pedra, madeira. Aqui nós temos um papiro e um pergaminho também que eram utilizados logo no início da história da escrita com a Bíblia. Temos aqui também texto original em hebraico, grego e aramaico. E aqui uma representação de um tablete de barro cozido, também usado na comunicação. Um pouco mais à frente, nos deparamos com um mosaico de textos da Bíblia em dialetos e idiomas falados em 5 continentes. Nós temos aqui um contraste, né, entre a maior Bíblia que nós temos no museu e o menor livro. Aqui nessa área nós trazemos alguns elementos da Terra Santa e também de materiais que são citados em textos bíblicos, como por exemplo, trazemos aqui a semente da mostarda. E aqui o visitante ele pode ter a dimensão do tamanho da semente e lembrar do texto bíblico, né, em que é falado que a nossa fé ela é tão pequena quanto um grão de mostarda, por exemplo. Aqui nós temos representação das lâmpadas usadas nos tempos bíblicos. No museu, é possível viajar nas histórias bíblicas e sentir a fragrância dos perfumes citados nas Escrituras Sagradas. E nessa área, nós temos então os perfumes citados na Bíblia. Então nós temos 6 aromas, 6 essências, e aqui o visitante ele pode sentir a essência e tentar descobrir qual desses aromas é o que ele está sentindo no momento, e depois tem como verificar se a resposta dele é correta ou não. Já há algum tempo, né, que os museus, de forma geral,
não são apenas os lugares onde você vai ver, né, itens de uma exposição, mas hoje existe uma interatividade, né? E aqui no Museu da Bíblia não é diferente. Nós temos algumas atrações que são realmente interativas, onde o visitante ele pode tocar, ele pode manusear, ele pode ter experiências que são assim fora, né, do seu cotidiano. Nós temos isso aqui também no Museu da Bíblia, para proporcionar para as pessoas assim diferentes experiências. Um exemplo de interatividade que tem aqui no museu é essa página aqui, que aparentemente não tem nada escrito. Mas se você prestar atenção, esse documento contém a Bíblia completa em apenas uma página. E como é que você consegue visualizar? Você tem que usar uma lente de aumento que amplia em 20 vezes as letras que estão aqui. Então você consegue ler a Bíblia por completo. O Museu da Bíblia tem o propósito de ser uma vitrine para a Bíblia. Muitas pessoas que de outra forma não se aproximariam da Bíblia, pelo viés cultural, reconhecem a importância da Bíblia para a história da humanidade, o próprio surgimento da escrita, o desenvolvimento das traduções, não só a tradução bíblica, mas as traduções em geral devem muito à Bíblia. O Museu da Bíblia nos ajuda a fazer um resgate histórico, a olhar as bases da sociedade, da civilização, que são valores e princípios cristãos e que moldaram a civilização ocidental. Por isso o Museu da Bíblia remete a isso. Ele é rico, ele é cultural, ele mostra a escrita, costumes, valores e crenças, e ajuda a chamar a atenção para o livro mais lido, publicado, traduzido e distribuído no mundo todo, que é a Bíblia Sagrada, que para os cristãos é a Palavra de Deus. Aqui no museu eu fico na parte de organização e posteriormente eu vou também estar auxiliando na recepção dos visitantes e a apresentação do local para todos, né? Bom, fazer parte do museu é gratificante, ainda mais quando a gente entende que a Bíblia, ela, para a gente como cristão, não é um livro comum, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada através da Bíblia. Então, eu me sinto fazendo parte de uma missão do ID. Nós recebemos em torno de 25 mil visitantes por ano. Obviamente, nos últimos 2 anos, agora 2020, desde março de 2020, nós diminuímos e até tivemos momentos de paralisar completamente o acesso das pessoas ao Museu da Bíblia. Mas tem sido uma visitação para um museu temático como esse, o Museu da Bíblia, é um número considerável de visitantes que temos recebido, sem contar que obras do museu, histórias contadas com o acervo do museu, se tornam exposições itinerantes e viajam pelo Brasil, dando acesso, possibilitando que as pessoas tenham acesso a essa cultura bíblica. O Museu da Bíblia é o primeiro do país e o maior do mundo na especialidade. Possui um acervo riquíssimo de exposições, até Bíblias em dialetos indígenas. Nós sabemos que a civilização ocidental, ela tem as suas bases, as suas raízes, foi construído sobre os princípios e valores cristãos. Não ter um museu, perder essa referência, é perder a nossa própria história. Assim como o Museu da Bíblia, a Federação dos Empreendedores Adventistas tem como missão compartilhar a Palavra de Deus com a sociedade. A fé apoia todas as iniciativas que disseminam o amor de Deus.
Obrigada, Renata Paes, por nos mostrar um pouco mais do Museu da Bíblia. Agora é o momento que nós nos atualizamos sobre tudo que a fé tem feito pelo Brasil e pelo mundo. E quem nos traz essas informações, você já sabe, é o André Aurel. Olá! Chegou a hora de você acompanhar comigo o que a Federação dos Empreendedores Adventistas tem feito pelos ministérios e projetos em todo o Brasil. Hoje, nós vamos para o Maranhão, região nordeste do país, porque lá o Espaço Novo Tempo ajudou a população com a emissão de documentos. Foram emitidas, em média, 300 carteiras de trabalho e ainda oferecidos outros serviços, como a emissão de RG, CPF, carteira de saúde e certidão negativa. As crianças que acompanhavam os pais tiveram a surpresa de aprender brincando com a professora Leide Militão. Essa ação teve como nome o projeto Viva Procon e ocorreu na comunidade de Areias, em Santa Rita. Tudo foi coordenado pelos nossos amigos Poliana e José Muniz, com a parceria do governo do estado do Maranhão e também da ADRA. Bom, talvez você nos ouça falando de tantas iniciativas voluntárias de ação social e se pergunte: como eu faço para encontrar um ministério ou um projeto próximo de onde eu moro? É só você entrar no nosso site, feadventistas.org.br, ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp no número que aparece aqui na tela. Essa é a fé, conectando quem deseja ajudar com quem mais precisa de ajuda. Obrigada, André. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais informações sobre o Museu da Bíblia. Então não sai daí, porque o Fé em Ação volta já. Amigo e amiga telespectadora, muito prazer em tê-la com a gente. Na primeira parte do programa, vocês viram que beleza de museu nós encontramos na cidade de Barueri, pertinho, encostadinho a São Paulo. Desde já eu convido vocês a conhecerem, verem a partir do momento que ele estiver 100% aberto, que espero esteja já, né, na altura em que a gente está agora falando, para que você possa usufruir das imagens, dos documentos, da história da Bíblia. Nós estamos agora no Papo 2. Semana passada a gente falou com o reverendo Erni Seibert, que está aqui conosco. Muito obrigado, reverendo. Erni, você que é um grande amigo nosso, de longa data, eu fiquei muito feliz de saber um dia que o Museu da Bíblia, o pioneiro no Brasil, seria inaugurado, e você me levou lá. E foi em 2003, né, se não me engano, que foi aberto. E logo em seguida eu pude visitá-lo. E tem sido uma bênção para muitas pessoas. Eu queria que você falasse da importância desse museu como fonte de estudo, como fonte de conhecimento, de percepção da Bíblia. E quem que realmente frequenta lá. Ah, e uma coisa importante, viu? Faça planos de ir lá. Pode ser com as crianças, os jovens, você é professor de escola, porque a entrada é gratuita, né, Erni? Isso é uma coisa importante, né? Por favor, fale um pouquinho do museu. O museu, ele conta a história da Bíblia em diálogo com a história da humanidade. Então, por exemplo, a Bíblia é um dos livros mais antigos da história da humanidade. Antes de Cristo, ela já estava sendo escrita. Livros da Bíblia são de bem antes de Cristo, séculos antes. Então, como é que era escrito um livro lá no começo? Então, em tábuas de pedra, você vai ver no museu. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram escritos em tábuas de pedra. Depois, papiros. O papiro era escrito. Papiro era um papel feito de junco. E você vê a fibra do junco, e ali em cima se escrevia. Era em rolos, em couros, tudo isso você vê. Depois você continua, você chega, já agora dando um pulo na história, você chega a um momento em que esses livros foram impressos
você tem uma réplica da prensa de Gutenberg ali. Foi a primeira, né? Foi a primeira, isso, a primeira. E o primeiro livro impresso nessa prensa foi a Bíblia. Exato. E você encontra lá páginas daquela Bíblia, não do original, mas feito como naquela época, com luminuras, aqueles desenhos à mão coloridos, para que não ficasse com a cara de tão livro de máquina o livro. Assim foi a história. Depois tem curiosidades do tempo bíblico, você tem água do Rio Jordão, você tem... perfume, né? Perfumes da me lembro Bíblia. disso, é muito legal. Os perfumes citados na Bíblia você pode experimentar. Né? A rosa de Sarão, né? E assim vai, o perfume. Aliás, uma história bonita. O perfume que os reis magos deram para Jesus, menino Jesus, ouro, incenso e mirra. Mirra era um perfume. Uma senhora uma vez estava cheirando e corriam as lágrimas dos seus olhos. Eu perguntei, posso ajudar? Pensando que ela disse, esse era o perfume que foi dado para Jesus? Digo, era esse o perfume. Então esse era o cheirinho do meu Salvador? Do bebê ainda. Olha Legal. Que história bonita. Agora, a reportagem aborda todos esses aspectos, viu, telespectador? E isso é impressionante, mas olha, imagem é uma coisa, você vivenciar essa experiência é outra. Vá lá, mesmo você de outro estado, passando aqui por São Paulo, vale a pena ficar ali 2 horas, 1h30, porque você vai ter um encontro com Deus através da história da Bíblia, né? É verdade. Agora, ali também é usado como um centro de estudos, você tem ali, eu me lembro, um auditório bacana. Vocês também promovem muitas atividades até científicas sobre a Bíblia, né? Isso. Nós temos ali, uma vez por ano, o Fórum de Ciências Bíblicas. As ciências bíblicas são aquelas que ajudam ao estudo e à difusão do texto da Bíblia. Por exemplo, a tradução da Bíblia é uma ciência bíblica. A arqueologia é uma ciência bíblica, tem arqueologia bíblica. Então, todas as ciências bíblicas a gente faz um fórum com especialistas do mundo inteiro, uma vez por ano. É um dos museus que mais recebe visitantes por ano, isso é verdade? Você tem uma ideia do número? Na normalidade, obviamente, não agora, né? Tem. O museu recebe em torno de 30 mil visitantes. O Museu da Bíblia, ele traz escolas, crianças de escola, eles vêm lá e entram em conhecimento. Toda essa questão do livro, da escrita, é muito importante. Nós recebemos profissionais, por vezes grupos de profissionais vêm lá, por exemplo, estudantes de letras. Ali no museu tem a maior biblioteca de traduções da Bíblia do hemisfério sul. Abaixo do Equador não tem outro lugar. Tem mais de 1000 traduções de Bíblias diferentes lá na biblioteca do museu. Uma curiosidade, o número de dialetos, idiomas que existem hoje no mundo, você está falando que tem 1000 lá. Isso. Qual é? Chega a mais de 1000? São 7.300. Nossa! É muito mais. É verdade. E as que dizem respeito, por exemplo, ao Brasil, aí incluindo, por exemplo, línguas indígenas, né? Isso. Por exemplo. Você tem uma ideia de quantas são e quantas que você já varreu desse universo? Aqui no Brasil são em torno de 180 línguas ainda faladas. Algumas por grupos bem pequenos, de poucas centenas de falantes. E todos eles têm o direito de ter a palavra de Deus na língua do seu coração. Verdade. Então, hoje já tem em torno de 70 a 80 línguas brasileiras com a Bíblia ou algum livro da Bíblia traduzido. Tem alguma outra raridade, além de Gutenberg, que o museu também preserva? Tem. Por exemplo, nós temos um painel com 180 traduções diferentes da Bíblia. É interessante, você diz, mas tudo é Bíblia, tá bem. Mas você olhando a capa da Bíblia, e a Bíblia original, que eram rolos, não tinha capa. Mas quando o pessoal publica uma Bíblia, tem uma capa que vai mostrar aquela cultura. Uma outra coisa é ouvir a Bíblia em diferentes línguas. O mesmo texto bíblico em línguas, por exemplo, nós somos acostumados aqui no Brasil com as línguas indo-europeias, que o hebraico, grego, português, inglês, alemão
francês, todas são línguas do mesmo tronco linguístico. Verdade. Mas quando você ouve em japonês ou em línguas indígenas brasileiras, é completamente diferente. Ah, com certeza. Bem, esse serviço que vocês prestam também envolve agora, com as novas tecnologias, interatividade. Como é que vocês têm lidado com as tecnologias, né, das mídias sociais? Isso. As mídias sociais é um tipo de interatividade, mas eu queria falar um outro. Por exemplo, pessoas com necessidades especiais, cadeirantes, eles podem vir, porque normalmente uma casa normal não é para um cadeirante olhar, ele está sentado da cadeira. O Museu da Bíblia é totalmente adaptado para cadeirantes, ele tem todos os objetos, ele pode tocar, ele tem a descrição em braille, então ele é preparado para pessoas com necessidades especiais. Mas também nós colocamos o Museu da Bíblia dentro das redes sociais. Se você procurar Museu da Bíblia, por exemplo, no browser do Google, você vai encontrar muita gente que publica e vai encontrar também o museudabiblia.org.br, que é o endereço do nosso museu. E você vai saber como marcar a sua visita, o seu grupo, como ter um acompanhante que explica o valor de cada um dos objetos ali mostrados. Legal, isso para quem às vezes tem dificuldade de ir lá, pode repetir então, anote aí, telespectador, se você tem interesse de, acabando aqui o programa, entrar. Como é que é? É museudabiblia, tudo junto, .org.br. Tem um admirador da Sociedade Bíblica do Brasil, do museu e de você, que tem um recado especial para você e para o telespectador. Eu quero deixar aqui registrados os meus cumprimentos ao reverendo Erni, da Sociedade Bíblica do Brasil, não só pelo trabalho que ele faz à frente da Sociedade Bíblica, mas principalmente pelo Museu da Bíblia. Num país de memória curta como o Brasil, é de extrema importância a gente ter um Museu da Bíblia, até porque entendendo melhor, compreendendo melhor o nosso passado, nós vamos poder enfrentar melhor o nosso futuro. Então, preservar a história do cristianismo, o sacrifício, a contribuição desses mártires através do Museu da Bíblia é extremamente importante para o nosso país. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil e, de uma maneira muito especial, ao reverendo Erni, o meu grande abraço, os meus cumprimentos. Deus abençoe a todos vocês. Pessoa querida, né? O nosso querido ministro, ele foi ministro da Agricultura do Brasil entre 90 e 92, Antônio Cabreira. Um abraço, ministro. Obrigado, ministro. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido, né? Oi. Mas a gente gostaria também de fazer uma pequena homenagem agora a você, Erni. Você dirige essa instituição há muito tempo. Você é uma pessoa preocupada com o ministério de levar a Bíblia às pessoas, a toda a tribo, língua, povo, como diz a Bíblia. E eu gostaria de passar a você, Erni, este certificado pelos relevantes serviços que você tem prestado a todo o Brasil e outros países de língua portuguesa, que a Bíblia que sai lá, que também está no museu, tem o seu dedo. Eu sei que você foi um entusiasta da construção do Museu da Bíblia, você viu cada tijolo ser instalado lá, e isso tem sido uma bênção para todos os cristãos. Não deixe de conhecer mais sobre a Sociedade Bíblica do Brasil e sobre o museu. Vá, visite, vá com as crianças, vá com o cadeirante, vale a pena. Muito obrigado por você estar aqui. Um abraço a todos os colaboradores da Sociedade Bíblica do Brasil, do museu. E volte sempre que tiver novidades sobre a Bíblia. Aqui o espaço também é de vocês. Muito obrigado, viu, Erni? Muito obrigado. E você, telespectador, continue ligado aqui na Novo Tempo. Lembrando que na próxima semana teremos também mais um convidado especial, histórias e testemunhos de fé. Obrigado pela sua audiência e voltamos com Bárbara Luz. Obrigada, Sérgio, e obrigada a você também por acompanhar mais um Fé em Ação junto comigo. Nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais histórias de missão e amor ao próximo. E eu te encontro lá.